Esse daqui é um dos casos mais graves que eu já vi de infestação parasitária. Esse caso aqui, o paciente teve uma obstrução no intestino, ou seja, precisou de uma cirurgia para remover. Ao longo do vídeo vocês vão ver o tamanho da gravidade do que eu estou falando aqui. Olha só quanto verme, quanto ascaris foi retirado aqui do intestino desse paciente. Esse paciente, ele tinha sintomas, aliás, de pessoas que têm verme. E daí ele tomava remédio. Por um bom tempo ele tomou remédio para verme, só que continuou com os mesmos sintomas. Porque assim, a desparasitação, ela precisa ocorrer numa data correta. Você não pode tomar em qualquer data que tiver na cabeça. Esse é um método que os antigos usavam. Se perguntar para uma pessoa antiga, uma bisavó, por assim dizer, uma avó que tinha o costume, né, que era do interior, que tinha o costume de fazer ali a desparasitação dos seus netos, ela vai falar, né, como que era feito. E hoje em dia não, hoje em dia tem os remédios de farmácia que são pouquíssimo eficazes, aliás. Por exemplo, você compra lá um albendazol, ele serve para 2, 3 tipos de verme. Aí você compra um Anita, serve para outros 2, 3 tipos de verme. Não tem assim um remédio que elimina todos os vermes. Então as pessoas acabam fazendo o que esse paciente aqui fez, né? Vai na farmácia, compra lá um remédio e toma, né? Aí, embora ele tenha os sintomas de verme, ele acaba acreditando que esse não é o problema dele. Porque, poxa, eu tinha sintomas claros de que eu tinha uma infestação parasitária. Aí eu fui lá, comprei um remédio desverminante, tomei por vários dias e nada me aconteceu, eu continuo com esses mesmos sintomas. Então, obviamente que a pessoa vai acreditar que não é esse o problema, não é verme. Aí esse paciente aqui, ele começou a tratar outras coisas, né? Foi ao médico e daí o que acontece? Ele também começou a desenvolver alguns sentimentos assim, de tristeza sem motivo aparente. Logo, foi enquadrado como um começo de depressão. Então daí ele começou a tratar a ansiedade, começou a tratar esse começo de depressão, e foi tratar também uma anemia, porque ele sentia, né, uma fraqueza, uma baixa energia, ele tinha vontade de fazer as coisas, vontade de fazer uma caminhada, mas estava sempre desgastado, estava sempre exausto, por assim dizer, embora ele não trabalhasse num serviço pesado. Então ele estava sempre com essa canseira, com essa falta de energia. Então daí começou a tratar também uma anemia. Então veja só, bem fora do curso, né? Bem fora do problema original dele. E daí é aí que as coisas começam a piorar para o seu lado, né? Porque você tem lá um problema de verme, mas de repente você está tratando anemia, você está tratando ansiedade, você está tratando um começo de depressão e tudo isso fazendo uso de remédios. Remédios estes que são feitos para remediar um problema, aliás, e para causar outros tipos de problema. Às vezes você toma um remédio para o problema X e ele remedia, né? Ele alivia aquele problema X, mas ele causa um problema YZ, ou seja, causa outros 2 problemas. E é extremamente comum as pessoas terem uma infestação de verme, ter um problema por causa de vermes, ir ao médico e acabar tratando outras coisas e aí desenvolver outros problemas. Por exemplo, se você é uma pessoa que você tem aquela fome excessiva, não chega a ser uma fome, mas sim uma vontade de comer. Você se alimenta bem, mas daqui a pouco você já quer comer de novo. É como se você não tivesse comido aquilo que você queria, né? Aquilo que você desejava. Se você é uma pessoa que você não rala tanto, por assim dizer, não trabalha num serviço muito pesado, mas mesmo assim você está sem energia para nada, você vive cansado. Às vezes a pessoa até brinca, né? Alguém que está ao redor, poxa, mas você está cansado, você não fez nada hoje. Então assim, embora você não tenha feito nada, você sente aquela baixa energia. Às vezes você até dorme bem, mas você não tem energia, você já acorda cansado, já acorda esgotado. Isso é um dos sintomas, mais clássicos de uma infestação parasitária. É um dos sintomas mais revelador e tem muita gente com esses sintomas. A quantia de pessoas que chega falando, poxa, olha, eu dormi bem, mas eu acordei cansado, acordei moído. Poxa, olha só, você tem uma infestação parasitária. Só que ninguém fala disso. Os médicos não falam, a TV não fala. Isso aí não é propagado. E também um método correto de fazer a desparasitação não é propagado. O máximo que tem é um remédio na farmácia para você tomar.
e que na grande 99% das vezes não resolve seu problema, porque é o que eu sempre digo, curar não dá lucro. Veja só, esse rapaz ele estava comprando remédio para tratar ansiedade, comprando remédio para anemia e também comprando remédio para um começo de depressão. Olha o lucro que estava tendo. Se logo de cara eles já tivessem, né, apontado ali o problema, não, o problema dele é verme e precisa fazer uma desparasitação assim, assim, assado, eles não teriam tido lucro nisso aí. É por isso que eu digo, curar não dá lucro. Então a indústria farmacêutica ela vive disso, de ir remediando as pessoas, melhorando um problema, causando outros. Esse é a roça da indústria farmacêutica. Aí você me diz, Adriano, mas eu não tenho nenhum desses sintomas. Será que mesmo assim eu tenho verme? Bom, a resposta depende. Depende do quê? Depende do seguinte, se faz mais de 2 anos que você não faz uma desparasitação de maneira eficiente, assim como a gente ensina, assim como os povos antigos faziam, então a resposta é sim, com certeza você tem verme. Porque hoje em dia a gente é exposto aos vermes de todos os lados. Não importa se você vive numa casa chique, lá num bairro nobre, num bairro de gente rica, ou se você vive numa casa simplesinha, às vezes num fundo de periferia ou até mesmo num sítio. Ambas as situações você está exposto a vermes. Então, assim, uma hora ou outra você acaba ingerindo, isso acaba criando dentro de você. Às vezes você ingere um ovo e nem vê numa salada, e aquilo vai lá e acaba nascendo, se criando dentro de você. E ali eles vão procriando. Então, mesmo que você não tenha sintomas, você com certeza, se você não fez aí uma desparasitação nos últimos 2 anos, com certeza você vai ter vermes. E isso aí ao longo do tempo vai piorando. Se você nunca trata, é uma coisa que vai piorando. Olha a situação que chegou esse paciente aqui. A situação dele foi só se agravando. Aí o que acontece? Precisou fazer uma cirurgia para fazer uma remoção daí. Teve que fazer uma remoção à base de cirurgia. Então, assim, se você quer aprender a fazer uma desparasitação correta, se você ainda não sabe, se você não tem quem possa te ensinar, a gente tem o nosso curso, fica no link, tem na descrição ou no primeiro comentário. Se você tiver interesse em adquirir esse curso, fique à vontade. Adquira o curso e invista na sua saúde. O que a gente ensina nesse curso? Primeiro a gente ensina uma combinação inteligente de ervas. Para que isso? Para que você, com uma garrafada, você consiga eliminar todos os tipos de vermes. Então, assim, tem algumas ervas, na verdade, assim, nenhuma erva que você consuma ela sozinha, ela tem a capacidade de eliminar todas as variedades de vermes. Mas se você fizer uma combinação dessas ervas, aí sim, aí aquela que serve para uma espécie não serve para outra, mas você combina com uma outra que serve, entendeu? Então, assim, a gente ensina isso, como fazer uma combinação inteligente para que com uma garrafada você consiga eliminar todas as espécies de parasitas. Uma outra coisa que a gente ensina no curso é qual que é a data correta e por que existe uma data correta. Então, a gente explica, a gente não só fala, a gente explica lá detalhadamente o porquê que você precisa fazer em datas específicas. E depois a gente ensina também como que você tem, qual que é o método, né, de tomar essa garrafada, como que você precisa tomar essa garrafada para ter bons resultados. E quem adquire esse curso também ganha o guia de limpeza hepática, que traz o passo a passo para você fazer uma limpeza hepática na sua casa mesmo, até com sugestão de cardápio do que você pode ou não pode comer. Assim, se você não conhece, nunca ouviu falar de limpeza hepática, eu sugiro que você estude a respeito, porque assim, uma desparasitação eficiente e uma limpeza hepática são os 2 melhores tratamentos que você pode fazer na sua casa para prevenir quase todos os tipos de doenças existentes. Então, pessoal, é isso. A gente está voltando a movimentar esse canal aqui, só que a gente tem um pouco incentivo aqui, a gente não tem grandes visualizações. Então, eu peço que se você gostou desse vídeo, se você achou interessante, curte aí, deixa um comentário, se inscreva no canal, para a gente se motivar a criar mais conteúdo para vocês aqui no YouTube, a respeito de tratamentos naturais, tratamentos alternativos, que realmente são eficazes, que causem efeitos positivos na sua saúde.